Fala, meus queridos! Discursiva para analista judiciário, área administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, TRS. Vamos lá? Vamos fazer aqui uma análise de uma redação real sobre o tema ciclo PDCA, ou o famoso ciclo de Deming, né? E discursiva, vai valer 50 pontos, né? Lembrando aí, será uma discursiva técnica que vai valer 50 pontos. Eu vou te mostrar hoje um pouco do que é esse modelo a partir de uma visão prática de um texto real de um candidato a esse concurso aqui. Foi do TRT da 8ª região, se eu não me engano, tá? A prova de vocês deve ser muito parecida e eu vou te dar aqui algumas dicas importantes, tá? Deixa eu botar aqui na tela o tema. O tema foi este aqui, ó. Tá? O tema foi este aqui. O ciclo PDCA, né? Considerando a integração da gestão da qualidade no cotidiano das organizações, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema, ciclo PDCA. E aí a banca traz um roteiro. Importante lembrar, a banca Sebrasp exige um roteiro na sua redação, ela traz o roteiro e você precisa se basear nesse roteiro. Então, ó, conceitue o ciclo PDCA. 2. Cite e defina. Ó, cite, são dois verbos, né? Ó, citar e definir. Cite e defina as 4 fases do ciclo PDCA, tá? E 3, ó, apresente o detalhamento das etapas da primeira fase do ciclo PDCA. Então, lá no nosso curso de discursiva para a JA, do TSE, eu explico, né? Tem aulas mais aprofundadas, mas eu falo muito sobre isso, né? Do quanto os temas de administração, são mais de 20 temas que a gente coloca lá, todos eles da banca Sebrasp. Mas o quanto que os temas de administração da banca Sebrasp, temas discursivos, né? Eles são extremamente detalhistas. A banca costuma trazer temas que abordam ferramentas de qualidade, né? Ferramentas da qualidade total, planejamento, aquela coisa toda. E ela sempre aprofunda muito cada ferramenta. Então, por exemplo, aqui no ciclo PDCA, ela pediu para você citar e definir as 4 fases, ou seja, e no final ela falou, apresente o detalhamento das etapas do plano, né, do planejamento, que é a primeira fase, né, do ciclo PDCA. E aí ela deu 13 pontos. Nessa prova aqui, só para você ter noção, a maioria dos candidatos tirou nota baixa na discursiva, porque a maioria das pessoas sabe o que é ciclo PDCA, ok, sabe conceituar, a maioria das pessoas sabe definir as 4 fases. Só que a maioria absoluta das pessoas não sabia apresentar um detalhamento maior das subfases, né, da primeira etapa. Então veja, dentro de cada fase do ciclo PDCA tem subfases, tem um detalhamento do detalhamento, tá? E a maioria não sabia, e a banca apresentou aí 13 pontos só para o item 3. Né? É o caso dessa redação aqui, do candidato, que tirou, ó, ele tirou apenas, ó, nesse item 3, ó, detalhamento, tirou 9,75. No item 2, ó, tirou 11,25 de 15. E no item 1 tirou 7,5 de 10. Mesmo assim, ó, veja que nesse caso, mesmo assim, o candidato não soube conceituar corretamente o ciclo PDCA, não soube definir as 4 fases corretamente, porque perdeu aí cerca de 3,75, né? Bastante ponto. E na última fase lá também perdeu bastante ponto. Você percebe que nessas discursivas de estudo de caso, discursivas técnicas, né, específicas do cargo, não adianta você apenas saber o tema, não adianta apenas você saber responder a questão na prova objetiva. É importante que você domine a técnica e a estrutura da discursiva, tá? Vamos ver a redação do candidato? Vamos lá. Então, só lembrando, no item 1, conceito de ciclo PDCA, o candidato tirou apenas 7,5 de 10. Então, ó, 7,5 de 10. Vamos ver por que o candidato só tirou 7,5 de 10. Vamos lá. Começando aqui a redação, vamos lendo, tá? O ciclo PDCA é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para otimizar os processos no âmbito da administração. Seu uso deve ser feito por toda a administração pública, direta e indireta. Veja, eu suponho
tá? Que o candidato tenha dado essa resposta. Veja, o item 1 vale 10 pontos, meus amigos. 10 pontos, é muito ponto para você dedicar apenas 3 linhas. Não há motivo, não há razão que me faça crer que eu possa conseguir, né, merecer 10 pontos trazendo uma resposta em apenas 3 linhas, né? Porque aqui na frente você percebe que o candidato já começa a falar das 4 fases, ó. Quando a banca pede, né, as 4 fases no item 2, né? O item 2 aqui, ó. Então eu pressuponho que ele tenha utilizado apenas 3 linhas para abordar o conceito. E então, qual a conclusão a que chego, né, e que justifica essa pontuação aqui, ó, de 7,5 de 10? Ou seja, ele perdeu 2,5 pontos, menos 2,5 pontos. É uma resposta muito genérica. Inclusive, eu acho até que a banca foi até boazinha demais. Deu uma resposta muito genérica sobre o que é o ciclo PDCA. Vamos lá, deixa eu botar aqui, eu trouxe aqui um conceito, tá? Um pouco mais detalhado, um pouco mais específico sobre o que é o ciclo PDCA, de uma forma mais técnica, né? Que em tese mereceria ali os 10 pontos. É claro que se eu escrevesse tudo isso aqui, talvez ia tirar 10, né? Você utiliza uma letra pequena, o candidato inclusive tem uma letra muito grande. Essa letra muito grande é complicado, né? Acaba tomando muito espaço. Você percebe também que o candidato flutua na letra, a letra fica em cima da linha, né? Tá? Muito cuidado com isso. Mas ó, eu trouxe aqui uma resposta. O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão muito utilizada nas organizações para auxiliar o gestor no aperfeiçoamento dos processos e, por conseguinte, viabilizar a melhoria da gestão da qualidade. Essa ferramenta consiste em um modelo dinâmico e flexível, né? Inclusive, o ciclo PDCA, as fases do ciclo PDCA, elas se retroalimentam, né? Elas estão sempre em círculo, né? Inclusive, o modelo do ciclo PDCA visual, ele é em círculo, né? Ele é em círculo. Cada fase se retroalimenta, né? Dinâmica e flexível, representada por um ciclo composto, por isso que o nome é ciclo, né? Ciclo composto por 4 fases que se comunicam e se retroalimentam. Os processos do ciclo PDCA são planejados e recorrentes e não apresentam um fim pré-determinado, ou seja, ele não tem fim, não termina, né? Já que ele é contínuo. Então, essa ferramenta pode ser utilizada em conjunto com outras ferramentas de controle da qualidade, a exemplo do diagrama de Pareto e do diagrama de Ishikawa e do uso de histogramas. Tá? Então, essa seria uma resposta um pouco mais bem fundamentada, né? E não tão genérica quanto a do candidato. Também senti falta aqui na redação de elementos coesivos, né? Iniciando os períodos. Então, nunca inicie um período na banca Sebrasp sem trazer elementos coesivos. Então, inicialmente, em segundo plano, por fim, sempre inicia com elementos coesivos. Isso ajuda muito na construção textual. Agora vamos ver se o candidato aborda o item 2, ó. Item 2, definição das 4 fases do ciclo PDCA. Lembra que ele tirou apenas 11,25 de 15. Então, menos 3,75 pontos. Perdeu, né? Perdeu 3,75. Tá? Vamos lá. Ó, essa ferramenta apresenta 4 fases, tá? 4 fases. Ok? A primeira fase é o planejamento, que é, e ele riscou aqui, não há problema algum em riscar a palavra, passar um traço simples, ok? Tudo certo. Que é o estabelecimento de objetivos. O que você não pode, na verdade, é fazer isso aqui, ó. É ficar riscando várias vezes, né? E aí, a banca Sebrasp se aponta como erro de grafia, né? Que é o estabelecimento de objetivos e a definição de metas a serem seguidos pela organização. Veja só, esta fase é composta, ou não é esta, né? É essa, né? Essa fase. Essa fase é composta por etapas. A primeira delas diz respeito aos objetivos que podem ser definidos como as prioridades da organização, o patamar que se quer chegar. Já as metas
são as medidas de alcance desses objetivos e também é uma etapa desta fase. Então, a gente sabe, né, que objetivos é onde a banca, aonde, né, a organização quer chegar, e metas, na verdade, planos, né? Planos são ações, né? Quais as ações eu devo fazer para chegar no objetivo? Através, na linha 10 aqui, ó, através dessas duas primeiras etapas, elabora-se um plano de ação a ser executado na fase posterior. Veja, veja que o candidato já quis trazer aqui, ó, a resposta do item 3 dentro do item 2. Isso é um problema, porque se a banca pede o detalhamento da etapa do plano, do planejamento, no item só, ela deu 13 pontos para esse item, não era para aprofundar isso aqui já no item 2. Você tinha que aprofundar o item 3 em um outro parágrafo específico para o item 3. Então você percebe que a resposta do item 3, supostamente ou em tese, ficou diluída no item 2. Isso é um problema para a banca Sebrasp. A banca não daria 13 pontos, ó, olha o que eu estou te falando, a banca não daria 13 pontos para o item 3 se ela não quisesse um parágrafo somente para isso. Ela poderia ter pedido aqui, ó, definição das 4 fases do ciclo PDCA, com especial destaque para a primeira fase. No item 2, poderia pedir aqui. E aí você traria a resposta um pouco mais densa para o item, para a primeira fase aqui no item 2. Mas não, ela quis um item específico para isso. Então, você vai perceber que no final aqui da redação, o aluno não traz um parágrafo para falar somente do item 3. Né? Ok, vamos ver se ele faz, né? Se ele fala das outras etapas. Tá? E aí lembra as outras etapas do ciclo PDCA, ó. Plan, tá? Do, check e act. Então, planejar, primeira fase. Segunda fase, executar, execução. Terceira fase, verificação, checagem. E quarta fase, ação. Tá? Ação. Vamos ver se ele trata dessas fases. Na fase de ação, coloca-se em prática todo o plano teórico estabelecido no planejamento, realizando-se atividades dentre as quais podemos citar o que? Treinamento de pessoal. Veja, a fase de ação é a última fase. E o candidato traz a fase de ação aqui depois do planejamento. Também parece um erro, né? Parece um erro. Tem que tomar cuidado. Você tem que botar cada fase na sequência, né? Ó, a terceira fase, checagem, né? Ó, a terceira fase, né? Que é a checagem, mas faltou falar da fase do, né? Que é o D, né? Execução, tá? Ou seja, execução do plano de ação, tá? Ele confundiu aqui. Então era para ter colocado a fase 2, faltou falar da fase 2 aqui, né? Tá? Então, ó, ele errou aqui o nome. Na verdade, não era a ação, era a fase execução e não ação. Por isso que ele errou. Ele trouxe o conceito correto. Show. É. Porém, o nome está errado. Tá? A checagem corresponde à verificação dos resultados obtidos através de avaliações e relatórios, checando se, né, as ações está de acordo com aquilo que foi planejado. Você percebe que há vários erros de gramática, né, erros gramaticais. Você percebe que o texto foi feito assim com pouco cuidado, com pouco zelo, né? Parece que foi feito de qualquer jeito, de última hora. Né? Na prova de vocês a redação vai valer 50 pontos, a discursiva vai valer 50 pontos. Você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode deixar para a última hora, você não pode abrir mão do rascunho, por exemplo. Tá? Não pode fazer um texto desse jeito, tudo mal organizado, cheio de parágrafos pequenos, outros maiores. Está desorganizado. Tá? Essa falta de organização da folha, para a banca Sebrasp, é imperdoável. Eu te garanto. Tem gente cometendo 70 erros numa redação. 70 erros numa redação só por conta da desorganização da folha, da escrita. Né?
Ok, a terceira fase está correta, a segunda está errada, né? A correção corresponde à última fase. Então, ó, correção, última fase, né? A última fase é a ação, né? Então, tu percebe que o candidato não traz a sequência correta. Nela, executa-se novas ações, se necessário, e adequações dos planos anteriores, visando a melhoria de padronização dos processos. Vai lembrar que o ciclo PDCA não encerra-se, não se encerra. O se, a expressão negativa atrai o se, né? Não se encerra na última fase. Ao contrário, renova-se continuamente buscando a máxima otimização e eficiência nos processos dentro e fora da organização. Então, o texto bem... A escrita é confusa, né? Não é uma escrita bacana. É o que eu falo para vocês. Às vezes o candidato, se caísse uma questão na prova, ele acertaria, na prova objetiva. O conhecimento dele é suficiente para resolver uma questão da prova objetiva. Mas na hora de escrever, a pessoa trava, ela tem dificuldade. Como é que faz para melhorar isso? Treinando, gente. Inclusive, o nosso curso de discursiva para JA, eu recomendo que, se você vai fazer para técnico, faça para analista judiciário, área administrativa, porque é a mesma prova, mesma prova não, mesmo conteúdo, mesmo perfil, mesmo nível de escolaridade, não tem por que você não fazer para os dois cargos. Você pode concorrer para técnico no estado e analista no outro, fazendo a prova na mesma cidade. Tá? Mas você precisa ter esse treino na redação, você precisa enviar seu texto para correção de especialista, que vai avaliar o modo pelo qual você escreve. Não deixe para errar no dia da prova, erre antes. Seja corrigido antes para que você não cometa esses erros. São 50 pontos. Cada pontinho na discursiva pode fazer total diferença na sua aprovação. Então, o que eu percebi aqui? O aluno não organizou o texto. Ele, no primeiro item, ele traz uma resposta muito genérica, né, para um item que valia 10 pontos. Segundo item, ele aprofunda o planejamento, mas não era naquele momento que ele tinha que aprofundar, era para aprofundar aqui, ó, nessa linha 24 a 30. Seria o terceiro tópico. Ele erra na sequência do PDCA, ele erra ali. E não traz duas das fases, enfim. Então, a banca realmente deu uma pontuação aqui bem ruim para o texto, porque de fato tá bem equivocado. Tá bem equivocado mesmo. Tá? Então, concordo com a banca, tá? A pontuação foi ruim. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma resposta padrão que eu fiz, né? É claro que a forma como você escreve não é necessariamente assim, ó. E aí lá no curso eu vou... A maioria dos temas que eu colocar lá são da banca Sebrasp, né? E muitos deles eu vou fazer aulas explicativas, né? No passo a passo lá, de como fazer a discursiva de AJAA. O link tá aqui na descrição, inclusive, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Então, ó, aqui tá as fases aqui, ó, que seria o que a doutrina majoritária entende como as subfases, detalhamento do planejamento, do plano, primeira fase do PDCA. A primeira fase, plan, né, é muito importante no ciclo PDCA. Essa fase, em que se inicia o ciclo e o desenvolvimento de todo o processo, deve ser cumprida as seguintes etapas, ó. São 5 etapas, ó. Identificação do problema, tá? Identificação do problema. E aí, se você observar as questões discursivas do Sebrae, você vai perceber que ela sempre repete esse padrão de exigir um conhecimento muito detalhado das ferramentas, de cada uma das fases das ferramentas. Então, você tem que ter um conhecimento não só de saber o que significa o conceito, mas sim de saber exatamente as fases de cada elemento, de cada ferramenta de gestão. Ó, identificação do problema. Realize a identificação do problema todas as vezes que a organização se depara com um resultado indesejado. Tá? Análise do fenômeno. Realiza-se a análise detalhada do problema detectado. Análise do processo. Realiza-se a identificação das causas do problema detectado. Definição das metas e objetivos. Determinam-se as metas e os objetivos a serem atingidos, isso que ele falou, né? Durante o processo de melhoria contínua. E elaboração do plano de ação também ele falou, né? Lá dentro do planejamento. O plano de ação é o produto de todo o processo dessa primeira fase do ciclo PDCA. E nesse plano deverão ser detalhadas
todas as ações previstas para garantir o alcance dos objetivos. Mas percebe que o corretor da banca considerou exatamente os 5 elementos. Se você tivesse falado só de 2 ou 3 aqui, ele ia te dar uma nota proporcional. Então ele procurou lá análise do fenômeno, procurou lá na resposta análise de processo, só que ele não encontrou. Então ele foi tirando ponto porque não tinha os 5 elementos. Então a banca foi uma prova de técnico, tá? Técnico de tribunal. A banca foi bem exigente, né, nessa discursiva. Então, sim, observe, porque para a prova de analista não deve vir menos do que isso. Deve vir, de fato, uma questão com esse nível de detalhamento e aprofundamento. Né? E é isso que vai fazer a diferença para você ser aprovado. Por isso que eu falo, é muito mais fácil passar para analista do que para técnico. Por quê? Quem domina a matéria específica tem esse diferencial. Numa prova discursiva, tem 50 pontos a mais para concorrer, para brigar. Para técnico, não. É só aquela prova ali objetiva, acabou. Não tem outro critério de desempate. Então, quem domina a matéria mesmo, de fato, né, consegue utilizar a prova discursiva como elemento diferenciador na prova. Tá? Então é isso, galera. Temos aí, repito, nosso curso com teoria básica, temas comentados, correções de discursivas de administração e também um bônus lá que eu coloquei com 140 questões da Banca Sebrasp comentadas em vídeo de português, de língua portuguesa, tá? Tamo junto, pessoal, um abraço, tamo junto, vamos pra cima e comenta aí, né, se você quer mais vídeos como esse e clica no botão curtir para que eu possa ver a participação de vocês e eventualmente postar mais conteúdos gratuitos aqui para vocês. Forte abraço, valeu!